meteoro é visto no sertão nordestino em Pernambuco. Isso que a gente vai ver neste vídeo. Sim, um meteoro novo, muito provável ser disco alienígena. Vamos ver isso. Você que é novo, já se inscreve, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha. Vou lá direto trazendo muita informação nova para vocês, novidades chegando. Vamos lá, direto aqui, ó. Meteoro exclusivo. Clarão que chamou a atenção de vários estados na região do Nordeste do Brasil e a noite de ontem. Se trata, na verdade, de um meteoro, dizem, né? Até o Telecom ao vivo, ó. Então dizem ser um meteoro, mas a gente já sabe, né? Que, ó, olha o clarão. Né? É legal que o meteoro ele cai, mas não chega no chão, né? Nunca, né? É interessante. Deixa eu ver isso nesse vídeo. Trazendo novidades, todo mundo. Meteoro é visto no céu do sertão nordestino e chama a atenção dos moradores. Eu acho que sim. Mais uma nave, né? Mais um OVNI aqui. E olha o clarão dessa vez, hein? Foi bem forte. Então vamos dar uma olhada primeiro na ciência, depois a gente vai ver nas informações mais envolvendo discos voadores, objetos voadores não identificados, OVNIs. Um tipo de meteoro brilhante, né, chamado de bólido, foi visto no céu do sertão nordestino na noite de ontem. Então, muito importante a aparição. Chamou a atenção dos moradores que relataram ter ouvido um forte barulho, acompanhado de um clarão no céu. Famoso clarão, né? O que acontece? Muitas vezes, quando o OVNI ele faz ele passa para outra dimensão, ele abre realmente esse super clarão. E a gente vai ver isso nesse vídeo, o vídeo de uma filmagem desse bólido, né? Nas redes sociais, o boato que poderia ser apenas a queda de um avião chegou a circular. Então ficaram até na dúvida se não ser avião. Segundo a Bramon, Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, uma organização colaborativa que monitora meteoros no Brasil, o clarão no céu foi provocado por um grande bólido que iluminou. Agora estou chamando de OVNIs de bólido, né? Bólido é o nome para OVNI. Que iluminou a divisa entre estados em Pernambuco e Paraíba. Então um grande abraço para todo mundo de Pernambuco e Paraíba também. O fenômeno ocorreu por volta das 19 horas, então, de Brasília, de ontem. Olha só isso aqui, meteoro brilhante é visto no sertão de Pernambuco. Estou trazendo várias fontes, né, para a gente entender essas visões da ciência, né. Inclusive, tem uma galera que é totalmente ciência tradicional, inclusive me passaram um vídeo sobre alguns avistamentos, né? E no vídeo fala assim: a ciência ainda não sabe explicar. Bom, a gente tá explicando o que é OVNI, né? Tá muito mais definido e claro, tá? Pessoal aí que tá querendo achar alguma explicação, então a ciência não tá explicando nada hoje. Meteoro brilhante é visto no sertão de Pernambuco, especialistas explicam o fenômeno. Bom, que eu saiba, o meteoro, se fosse um corpo sólido de fora, ele deveria se desintegrar, tá, numa camada alta da atmosfera, perfeito? Na reentrada na atmosfera pela NASA. Só que ele está se desintegrando a poucos quilômetros do chão, sendo filmado. Então, não poderia ser um meteoro, né? Você sabe que alguém pula de paraquedas, não desintegra, né, o paraquedas no meio da queda, de maneira alguma. O que vocês acham? Meteoro brilhante é visto no sertão de Pernambuco e especialistas explicam o fenômeno. O fenômeno surgiu entre Carnaíba, em Pernambuco, e Princesa Isabel, na Paraíba. Grande bólido também foi visto no Ceará e na Bahia. Então, primeira coisa, né, o tamanho disso, não foi algo pequeno, não. Doutor em astrofísica explicou ao G1 que o objeto não apresenta risco, ainda bem. Ufa, agora a gente pelo menos tem informações. Olha o tamanho desse bólido, né? Bom, isso, minha opinião até o momento é que sim, é um OVNI, tá? É um disco voador, pelas informações que a gente tem anteriores, sim, é um disco voador, isso daqui. Mas olha o tamanho e olha a proximidade, né? Da cidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Muito próximo, né? Da cidade, não é? O que você acha disso? Agora o meteoro, ele chega perto do chão, né? Ele quase cola na cidade, tá? Então é muito importante esse meteoro em Pernambuco, tá? Pernambuco, Paraíba, vários locais foram avistados, ó. Foi visto no Ceará e na Bahia também, tá? Em Carnaíba, Pernambuco e Princesa Isabel na Paraíba. Então muitas cidades vendo. Um grande bólido do meteoro brilhante que explode na atmosfera. Bom, só vou explicar melhor, tá? Agora vamos falar um pouquinho de física, então, para os astrofísicos, tá? Nós estamos tendo muitos fenômenos novos de objetos voadores não identificados filmados, e uma das teorias a partir do momento que ele passa de uma dimensão para outra, tá? Eles trabalham numa quarta ou quinta dimensão, eles abrem, sim, uma grande quantidade de energia luminosa e se desintegram, tá? A gente já tem filmado muitos casos aqui no canal.
Então, passando informação nova. Pela física, tá? É possível isso quando você analisa um pouco as equações de Einstein, tá? Tempo e espaço, tudo isso é possível ser feito. Então, ele possivelmente é uma passagem para uma outra dimensão, tá? Então, essa seria a explicação física por cientista do fato. Só que os cientistas tradicionais não colocam isso nas variáveis. Quero a sua opinião. Se você conhecer algum cientista, inclusive, passe esse vídeo também, tá? Que é muito importante a gente olhar pelo lado da ciência. Sim, temos muitos objetos voadores não identificados chegando e eles trabalham numa quarta dimensão, uma quinta dimensão e a gente só vê um pedaço deles aqui. Tá? Então o que ele está fazendo ali, ele está assim abrindo um portal e passando para outra região, tá? Para isso ele precisa de velocidade, por isso que ele cai tão perto assim para passar. Normalmente é avistado outros OVNIs juntos, tá? Então, no sertão de Pernambuco, cerca de 400 quilômetros de Recife, capital do estado, de acordo com a Rede Brasileira de Monitoramento, o Bramon, o fenômeno ocorreu 18h59, tá? Perto das 19, no horário de Brasília. Ainda segundo a Bramon, o meteoro surgiu de Carnaíba e Princesa Isabel, no sertão de Pernambuco e da Paraíba, respectivamente. E o bólido seguindo a direção e desapareceu no céu da região de Arco Verde. Bom, primeiro item. Não faria sentido uma esfera grande, de grandes dimensões, desaparecer no ar, ok? Pela física. Você teria, assim, detritos, você teria o choque com o solo, tá? Mesmo que ele entrasse em combustão, tá? Mesmo que você tivesse uma degradação dele numa camada alta da atmosfera, você não teria ele desaparecendo do ar sem chocar com o solo, tá? Outro item também, se você olhar a imagem original, eu vou trazer aqui para vocês, ó, repare que é uma luz muito brilhante também, não é fogo, não representa fogo, tá? Representa sim uma luz brilhante, observada em OVNIs, tá? Vamos lá, objeto, o clarão foi visto, foi com certeza um meteoro, existe uma afirmação, tá? Então, desse lado, eu estou afirmando que foi com grande probabilidade um OVNI, tá? Então, eu tô indo contra essa afirmação e tô afirmando, foi com grande probabilidade um OVNI, tá? Não vou dar certeza ainda, mas eu acredito que não seja com certeza um meteoro. Perfeito? Quando ele é muito brilhante, nós também chamamos de bólido. Esse tipo de fenômeno se forma quando um fragmento de rocha espacial atinge a atmosfera em uma velocidade muito elevada. Então a gente está falando o seguinte, que existem, no caso dele, dessa formação, existem várias rochas espaciais, tá? Uma, pelo menos, entrou na atmosfera terrestre e chegou muito próximo da cidade. Eu estou afirmando não. Eu estou afirmando que existem várias naves alienígenas ao lado para cima da Terra, tá? E isso simplesmente foi uma nave alienígena. É a minha afirmação, tá? Sobre com o conjunto de conhecimentos que eu tenho hoje, tá? Inclusive de física, isso, tá? Devido a essa alta velocidade, o gás atmosférico na frente dessa rocha acaba aquecendo e esse aquecimento gera o brilho. E a gente vê, faz com que esse fragmento de rocha acabe se vaporizando, tá? Então é uma afirmação correta nisso, tá? Eu já estou afirmando o contrário, que isso é um OVNI que está abrindo sim um portal para uma outra dimensão e passando para uma outra dimensão. A gente ainda, isso não é público, pouca gente conhece isso, tá? Isso é física muito avançada e eu quero a opinião de vocês sobre isso, tá? Detalhou o diretor técnico da Bramon, Marcelo Zurita. É normal a gente buscar, claro, né, no conhecimento atual, com a informação atual. Eu já estou trazendo informação novas. Existe uma passagem de OVNI para outra dimensão. Nós tivemos várias filmagens semelhantes ocorrendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Estudante Jacélia Costa, no sítio Santa Teresa, no sertão. Ela viu o momento qual o meteoro passou no céu, afirma, né? Eu estava na calçada e vi um clarão no céu, uma bola de fogo. Em seguida, escutei um barulho. Então existe um barulho também envolvido. Se não observava direito, parecia um avião caindo. Foi bem rápido. Então foi uma coisa muito rápida, né? Aqui, ó, tem a opinião do diretor técnico da Bramon também. O meteoro foi registrado. Vamos dar uma olhada? Então é importante a gente ter todas as visões, inclusive da ciência há 100 formal, anos, né? Nívia cuida da pele dos brasileiros. Por Só isso tem aqui, um ó. recado. O toque ainda pode existir no coração, nos ouvidos, na autoestima. Porque o toque não precisa ser só físico para emocionar. Então já um comercialzinho Mesmo pra que o momento seja de se pra recolher, Nívia, né? o toque Nívia. pode continuar existindo. Afinal, mesmo que à distância, ele toca a alma. Então, ó, quem Nívia, quiser usar Nívia também toque de pra carinho. cuidar da pele. Aí, vamos lá então. Essa noite, Bramon recebeu diversos relatos
vindos do sertão da Paraíba e de Pernambuco, dando conta do avistamento de uma bola de fogo no céu. Através da análise de imagens captadas pelo clima ao vivo, podemos constatar que se tratava de um bólido, ou seja, um meteoro muito luminoso. Um meteoro ocorre quando um pedaço de rocha espacial atinge a atmosfera numa velocidade muito alta. Tá? Essa velocidade faz com que os gases atmosféricos sejam aquecidos e isso provoca o fenômeno luminoso que a gente enxerga e também faz com que esse fragmento de rocha acabe se desmanchando, se vaporizando na passagem atmosférica. A maioria dos meteoros, né, que atingem a Terra, eles são completamente consumidos pela atmosfera. Mas no... Perfeito? Então, isso é a teoria atual aceita, ok? Perfeito? Quando a gente tira da equação os OVNIs. Agora eu estou colocando os OVNIs na equação de novo. A gente tem mais de 1000 filmagens de OVNIs e pelo menos 5 desses fenômenos, tá? Então a gente vai ver agora o bólido, tá? Eu trouxe até uma outra fonte aqui, ó, tá? Esse bólido aqui, perfeito? Vamos dar uma olhada juntos nessa queda desse bólido, eu quero a opinião sua. Tem várias fontes que eu vou colocar adicionais, nem precisa estender muito, mas basicamente é isso. E eu quero a opinião sua sobre isso. Foi um meteoro, na sua opinião, ou foi um disco voador passando para outra dimensão? É assunto novo, claro, né? A gente está trabalhando com a ponta da física, ponta da tecnologia que a gente nem tem na Terra ainda. Quero a opinião sua sobre esta imagem aqui. Vamos lá. Então, a Serra Talhada, tá? Vamos dar uma olhada. Clima ao vivo. Olha só. Só tirar o som. Vamos lá. Clima ao vivo. O que você acha desta... essa foi a filmagem, ó. Tá? O que você acha? Foi um bólido, né? Olha só. Inclusive, tá vendo como ela... A energia que tem ali, olha só. A filmagem, ó, olha. Sua opinião, isso foi um OVNI, tá? Em alta velocidade ou é um meteoro, tá? Para ser um meteoro, você tem que acreditar, inclusive, né? Em toda a modelagem, né? Que os planetas existem, que não são naves espaciais, né? Você tem que acreditar em toda a base, né? Que nos é ensinada. Pra mim isso aqui é um disco voador, sim, passando de uma dimensão pra outra, tá? Tem centenas de filmagens, tá? Agora desaparece, tá? Mais algumas, olha só, e sempre tem um outro junto, tá vendo? O segundo aqui, ó. Tem sempre um junto. Olha só, aqui uma outra filmagem. E repare como ele some perto da Terra, né? Se fosse alguma coisinha, você não chegaria nem tão próximo, né? Ó. Outro item também, só falando pra você. Quando você tem o mesmo avião, tá? Ou um paraquedista, você não tem desintegração nas nuvens. Aqui a gente está tendo uma desintegração de material. Então mesmo uma rocha... Primeiro, se tivesse fogo não seria dessa cor, tá? Aqui a gente vê uma grande quantidade de luz passando, tá? E uma abertura, olha só, ele abre alguma coisa... Vamos voltar a essa que vale a pena a gente ver. Repare que ele vem, ó, em queda, livre, né? Bastante, adquirindo bastante energia e velocidade. Chega uma hora, ó, aqui tá normal, tá vendo? Chega uma hora que ele vai abrir uma... Ó, olha só, tá aumentando de tamanho, inclusive, ó, mudando o tamanho dele. Olha a forma, mudando a forma e tamanho. E aqui começou a abertura, ó. Você vai ver que chega uma hora que vai ter uma grande quantidade de energia. Olha só, ele iluminando as nuvens, olha só isso. A gente já viu vários casos desse. Agora vai abrir muita energia, ó. E daí, ó, agora, tá vendo? É uma abertura mesmo de muita energia. Tá vendo aqui o fato, tá? A partir de agora ele abre e desintegra. Some. Pronto, sumiu. Tá? Vou ver mais algumas imagens, tá? É importante a gente ter uma ideia do que tá acontecendo, tá? Isso, ó, agora outra filmagem, olha só. Aí é o finalzinho, né? Mas muito próximo da cidade, olha só isso. Olha que interessante. Aqui já é o rastro final, né? E ele desaparece no céu. Aqui é possivelmente uma longa exposição, né? Pra ter uma ideia. Olha só. Olha a quantidade de energia que vai ser gerada agora, ó. Reparou isso? Inclusive, você vê uma outra ponta aqui, ó, também, ó. Quando ele abriu aqui de longe, você vê uma outra ponta aqui, ó. Você reparou que o volume de energia aumenta muito e depois se fecha, tá? Que seria uma abertura de um portal para uma outra dimensão. Olha que interessante. Pronto, sumiu. Agora, ó, fica só um pedacinho e some. Tá, então bate muito com os avistamentos de OVNIs que a gente tem. E essa passagem, né, de um OVNI para outra dimensão. Olha só, a quantidade de energia aberta de repente. Chegou perto das nuvens, ó. Aí, ó. É muita energia e isso desaparece. Pergunta que eu faria também, tecnicamente. A gente tá tendo um corpo em queda livre, ok? Perfeito, que dizem ter passado por uma camada de atmosfera. Por que não chega, nenhum deles que a gente vê esse fenômeno chega a chocar no solo? Nenhum.
tá? Todos chegam perto ali e somem, tá? Então é outro fenômeno. Ó, aqui deu pra ver bem, ó, essa abertura do portal, olha que interessante. Quero opinião, deixa eu só sair da frente, quero opinião de vocês. Então, outro fenômeno, inclusive algumas pessoas comentaram que essa região teria uma nave grande chegando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês. Mais algumas filmagens aqui, olha só, tá? Todos os links são no primeiro comentário do vídeo, quero sua opinião, olha, e sempre tem esse ponto, ó, um grande clarão e o desaparecimento posterior, tá? Então foi nessa região toda aqui, ó, a trajetória calculada, tá? Houve um deslocamento envolvendo essas regiões, tá? E chegou a Recife, João Pessoa, toda essa região do país, tá? Legal. Quero a sua opinião. O que você acha disso? Simplesmente um meteoro, entre aspas, né, no conceito que a gente aprendeu, né? Ou você acha que tem grande probabilidade sim de ser um OVNI se desintegrando e passando para uma outra dimensão, tá? Comentando, a gente já teve no Brasil centenas já de avistamentos e filmagens populares, né? De OVNIs no país nos últimos 3 meses, tá? Começou a partir de março e tem grande volume, além dos barulhos no céu. Isso para mim é simplesmente uma passagem de um OVNI de uma dimensão para outra. Se você quiser, se for de ciência, depois quiser a gente conversar mais sobre isso, tem muita informação aqui no canal já sobre isso, tá? E a gente está estudando realmente isso. Essa passagem, né, de uma dimensão para outra, de uma terceira dimensão para uma quarta dimensão, e são alguns fenômenos que acabam ocorrendo. Olha que interessante. Ele sempre tem uma grande energia e a desintegração posterior e nunca choca ao solo. Já teve na Rússia isso, já teve nos Estados Unidos isso, já teve no Brasil, tá? Em Patos de Minas, fenômenos assim recentes. Então aí eu ficaria ainda com os OVNIs. Eu quero a sua opinião. Bem legal, né? Legal, né? Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Quero a sua opinião sobre isso. OVNI ou meteoro, né? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!